Inflação. 2025 apenas começou, mas nós, brasileiros, já fomos novamente apresentados ao vilão que será o protagonista dos piores pesadelos nesse ano de 2025. O aumento no preço de produtos e serviços é apenas uma pequena janela que nos permite observar a olho nu de muitos problemas que são causados pela inflação. Exatamente isso, de incontáveis problemas causados pela inflação. Bom, é muito interessante para algumas pessoas que você acredite que inflação é apenas o aumento dos preços e que bastam às empresas ou prestadores de serviço diminuírem o preço de seus produtos e serviços que o problema está resolvido. Mas não, isso não é verdade. Mas o que de fato seria a inflação? Bom, inflação propriamente dito é a expansão da base monetária, ou seja, a fabricação de dinheiro por intermédio do Banco Central. Mas, se isso é ruim, por que o Banco Central faz isso? Bom, isso é muito mais fácil de explicar do que parece. Imagina que, num mês aleatório, você recebeu o seu salário de R$ 1.500, mas você gastou R$ 2.000 nesse mesmo mês. Essa diferença vai virar um valor negativo em algum lugar, que é chamado de dívida. E não é muito diferente do que acontece com o governo. A diferença é que quando você gasta mais no cartão de crédito, vira uma dívida sua com um banco privado ou um banco do governo, em que você vai ter que pagar essa dívida com juros. É a mesmíssima coisa que acontece com o governo. O governo, quando gasta mais do que pode arrecadar, ele cria uma dívida. E essa dívida, esse valor negativo, é chamado de déficit, certo? Provavelmente você já ouviu falar dessa palavra. Quando o governo cria uma dívida, ele vende títulos do Tesouro Nacional para que investidores do Brasil e do mundo todo possam comprar. Isso nada mais é do que pegar dinheiro emprestado. Então o governo pega dinheiro emprestado e promete pagar essas pessoas com juros. E para eles pagarem com juros essas pessoas, eles precisam fazer uma expansão da base monetária através da impressão de mais moedas. Ou seja, o governo ele tem uma expectativa, uma previsão de receita para os próximos anos. O governo ele sabe mais ou menos como ele arrecada, a quantidade de arrecadação. E para contrabalancear essa equação, o governo fica entre a cruz e a espada para resolver esse problema. Quando as contas saem do controle e você cria uma dívida, você tem algumas soluções. Ou a inflação vai disparar na criação de dívida do governo, na fabricação de mais moedas, para poder pagar esses rentistas que emprestaram dinheiro para o governo, ou o governo vai aumentar a arrecadação, ou seja, criar mais impostos para que a gente pague e contrabalancear, ou seja, transportar, terceirizar a dívida da União para todos os contribuintes do país, ou seja, todos os cidadãos. A dívida que sai da União passa para os cidadãos contribuintes, beleza? A outra alternativa é o governo diminuir o tamanho do Estado, diminuir as funções públicas, diminuindo o salário dos funcionários, a quantidade de funcionários e a quantidade de funções públicas, que é um grande desafio, porque são medidas altamente impopulares, que interferem direto nas eleições do próximo ano. Em suma, a inflação nada mais é que uma dívida contraída pela União, ou seja, governo federal, que é distribuída para os cidadãos contribuintes, através da expansão da base monetária.